A pior guerra, eu acho, no mundo provavelmente hoje está acontecendo na Europa. Não há outra forma de descrever o que a Rússia está fazendo na Ucrânia. Cada família na Ucrânia foi afetada por esta guerra. Cada cidade, cada vila, cada família. As crianças que vivem na Ucrânia precisam vivenciar a guerra todos os dias. Elas ouvem as bombas. Elas precisam ir para abrigos antiaéreos à noite. Não conseguem ter uma noite de sono adequada. Você pensa que está vivo hoje e amanhã talvez já não esteja. Destruição. Tudo o que juntei ao longo da vida, vivi, não há mais nada. Meu nome é Alexander. Sou perito judicial principal. Trabalhamos no Departamento de Pesquisas em Explosivos, pesquisas de armamento de mísseis e artilharia. A principal tarefa da perícia judicial é realizar exames periciais. No nosso caso, são meios de ataque, fragmentos ou alguns exemplares preservados de toda a nomenclatura utilizada pelas Forças Armadas da Rússia contra a Ucrânia. Então, antes de tudo, estamos em comunicação e coordenação próximas com as Forças Armadas da Ucrânia e com institutos militares de pesquisa ucranianos que encontram os destroços de armamentos russos no campo de batalha, em cidades civis, e tentam desmontá-los para identificar os componentes específicos dessas armas. O essencial para o setor militar é obter microchips, máquinas-ferramenta para metal, instrumentos de precisão, componentes ópticos e assim por diante. Nossos especialistas analisam todos os tipos de armas que a Rússia utiliza contra a Ucrânia nesta guerra. Conseguimos identificar que tipo de míssil foi, que tipo de drone, aeronave, bomba aérea ou disparo de artilharia foi utilizado. Atualmente, a maioria dos componentes eletrônicos é apagada. Fisicamente, com laser, eles raspam, cobrem e de alguma forma escondem para que não descubramos que componente é. Mas se já estudamos esse bloco antes, posso compará-lo e sua estrutura permanece inalterada. Por isso sabemos que componente é. Foi apagado com laser quase cada elemento, mas vemos que a estrutura não mudou. Isso estava um pouco danificado, certo? Ao longo de 2022, começaram a perceber que são tecnologias ocidentais que estão chovendo sobre as cidades ucranianas todas as noites. Cada míssil russo disparado contra a Ucrânia contém componentes originários do Ocidente. Muitos dos mísseis de cruzeiro fabricados na Rússia não conseguiriam encontrar seus alvos sem a ajuda de empresas americanas. Componentes ocidentais continuam alimentando os ataques aéreos russos. A Rússia está usando componentes e tecnologia ocidentais para atacar a Ucrânia. Então, de modo geral, identificamos cerca de 600 componentes, diferentes componentes em diferentes tipos de armas. O maior fabricante desses componentes críticos para mísseis e drones, com certeza, são os Estados Unidos da América. Mas muitos países europeus têm sua própria fabricação desses chips. Estamos falando de microprocessadores, microcontroladores, memórias flash. Esses componentes são uma parte muito importante justamente das armas de alta tecnologia. E agora temos uma guerra moderna.
É uma guerra de tecnologias, que é impossível sem o uso de chips modernos, microcircuitos, bem como o uso de software moderno, da própria arma diretamente e para sua fabricação. Uma grande variedade de países que produzem chips é utilizada nos meios de ataque que a Rússia usa. Quando você encontra bens que são exportados para a Rússia, transformados em arma e depois encontrados no campo de batalha na Ucrânia, isso é muito preocupante. Com todo o dinheiro que a Rússia tem, ela não é um país de alta tecnologia. Graças a isso, eles têm a possibilidade de realizar suas atividades. Ou seja, adquirir equipamentos ou itens de uso militar ou de dupla utilização, dos quais a Rússia necessita muito. Bens de dupla utilização, que podem ser bens não militares como máquinas de lavar, podem então ser desmontados e usados para fins militares dentro da Rússia. Sabe, por exemplo, encontram um drone russo que tem um microchip de PlayStation ou algo assim. Então, basicamente, é um bem de campo de batalha. Não é diretamente para esse propósito, mas pode ser usado e é usado, porque temos evidências. Tenho certeza de que, se esses chips não fossem fornecidos à Rússia, eles não seriam capazes de usar mísseis e drones. Os Estados Unidos lideraram a iniciativa com sanções americanas que cortaram os bancos russos do sistema financeiro global. O avanço russo foi recebido com condenação universal e sanções mais duras do Ocidente. Sanções foram impostas à Rússia. De repente, tornou-se ilegal exportar todo tipo de coisas para a Rússia, comprar todo tipo de coisas da Rússia. Então, exportadores e instituições financeiras estavam observando itens que iam para a Rússia, ou vinham da Rússia, ou do nexo russo. Acreditamos que as sanções são a única alternativa às armas, e que as sanções têm sido a segunda melhor coisa para deter as agressões russas. Impusemos, acho que ao todo, centenas de sanções sucessivas. Formamos a coalizão de sanções, que agora reúne cerca de 40 países. E pensamos que todas as sanções impostas contra a Rússia causaram muita pressão sobre a economia russa. As sanções ocidentais têm sido eficazes em conter a economia da Rússia. Sem sanções, essa máquina realmente teria sido muito difícil para os ucranianos deterem. Então, a missão das sanções lideradas pelo Ocidente contra a Rússia é restringir o financiamento e o abastecimento de recursos do seu setor militar. Infelizmente, a Rússia tem se adaptado bastante bem às sanções impostas e ainda tem conseguido adquirir todas as peças necessárias e componentes críticos para a indústria militar. Nós, como Ministério das Relações Exteriores, vemos o processo em que certos países e entidades estão ajudando a Rússia em seu esforço de guerra e ajudando-a a obter acesso à tecnologia, a alguns componentes e bens de dupla utilização, contornando os regimes de sanções existentes. Recentemente, vemos um crescimento de fluxos comerciais altamente incomuns entre a União Europeia e certos terceiros países. Esses bens acabam, então, na Rússia. Vemos que esses bens são o produto de que a Rússia necessita e que ela obtém por meio desses países. Trata-se de países pós-soviéticos, incluindo Belarus e Armênia. A Rússia, na Armênia, utiliza diferentes métodos para contornar as sanções. Desde o início da guerra da Ucrânia, em 2022, a Armênia tem sido um dos principais centros das redes de evasão de sanções da Rússia. Podemos ver que, após a invasão em larga escala, a Armênia forneceu muitos bens russos muito importantes, provenientes de países ocidentais.
E entendemos que não é uma situação normal, mas entendemos que não houve nenhuma mudança em sua situação econômica. De repente, do nada, a Lituânia começa a enviar eletrônicos e algumas outras coisas para países que não são, sabe, consumidores regulares desse tipo de produto. E assim ficou claro que essa rota estava sendo usada para a evasão de sanções. Para os russos, evitar sanções é algo existencial. E por isso, farão tudo o que puderem. Vão se adaptar, modificar seus métodos para obter os equipamentos de que precisam, a fim de continuar sua guerra na Ucrânia. Infelizmente, ainda há evidências demais de componentes ocidentais, de máquinas ferramentas ocidentais, entrando na cadeia de suprimentos militares da Rússia. A Armênia está ajudando a Rússia a adquirir essas mercadorias ocidentais sancionadas, que o lado russo não pode obter de outra forma. Algumas dessas mercadorias acabam no setor da indústria militar russa. E os microchips ou produtos de dupla utilização são utilizados pelo lado russo. Isso não significa que os armênios agora vão usar sua máquina de lavar 3 vezes por dia, 4 vezes por dia. Essas máquinas de lavar estão indo para a Rússia. Antes de 2022, não tínhamos muitas exportações de telefones, monitores, computadores e máquinas de lavar, coisas desse tipo. Portanto, o aumento das reexportações armênias de determinados produtos de alta tecnologia para a Rússia foi impulsionado pelo papel singular da Armênia como ponto de conexão, permitindo que a Rússia recebesse tecnologia de ponta, bens de alta tecnologia para sustentar sua guerra. Vimos certas cadeias de suprimentos vindo da Armênia para a Rússia e entregando determinados itens indesejados em benefício do setor de defesa militar russo. A Armênia, que foi e é aliada da Rússia, desempenha um papel muito importante nisso. Esses processos são registrados e conclusões apropriadas são tiradas. A Armênia não é o único país que ajudou a Rússia, mas o papel da Armênia é desproporcional ao seu tamanho, ambições e alcance. Portanto, podemos afirmar com certeza que a Armênia é um dos elementos centrais dessa rede de evasão de sanções. Como ocorreu esse processo de reexportação de bens? De bens ocidentais sancionados para a Rússia por meio de países como a Armênia? Acho que isso se baseia em vínculos de longa data entre a Armênia e a Rússia. Infelizmente, a Armênia foi considerada parte da esfera de influência russa por cerca de 2 séculos. No entanto, após a proclamação da independência da Armênia, e não apenas da Armênia, mas também das outras repúblicas soviéticas, a Rússia ainda assim tentou novamente garantir sua presença e influência nos países pós-soviéticos. Em alguns países, conseguiu. Na Armênia, conseguiu. A Federação Russa, que foi a sucessora do Império Russo, conseguiu estabelecer raízes muito profundas na Armênia. Para fortalecer sua posição na Armênia, a Rússia assumiu o controle de quase tudo, criando dependência na energia, na política, na economia e nas questões militares. A Armênia tem 2 bases militares russas. Oficiais de inteligência russos controlavam as fronteiras da Armênia, e a Rússia controla o setor energético armênio. Assim, a Armênia era de fato um estado fantoche russo. O aeroporto internacional e a fronteira da Armênia são totalmente ou parcialmente controlados por soldados russos. A Rússia tem planos muito ambiciosos. Sua tentativa de restaurar a base na Armênia é um dos passos para fortalecer a influência nessa região. Essa base na Armênia pode ser usada não apenas para fins defensivos, mas também para outros propósitos, inclusive para logística oculta por meio desse hub logístico. De qualquer forma, pode-se dizer com certeza que a Rússia não pretende abrir mão de sua liderança na região do Cáucaso e continuará tentando fortalecer sua presença militar nessa região. Países como a Armênia são historicamente muito próximos da Rússia quando se trata de comércio. Portanto, já possuem relações comerciais transfronteiriças. Eles também podem fazer parte da Zona Econômica Eurasiática.
a Armênia faz parte da União Econômica Eurasiática com a Rússia e Belarus. Isso significa que exportamos e importamos bens sem tarifas, bens, serviços, capital e força de trabalho. Assim, a Armênia ganhou por fazer parte da União Econômica Eurasiática. Eu entendo que Nikol Pashinyan, talvez em seu coração, gostaria que isso terminasse e se aproximasse da Europa, mas sua cabeça é corrupta. Uma coisa é muito clara. Meses após o início da guerra na Ucrânia, a Armênia deixou muito claro que isso era uma janela de oportunidade. Está ocorrendo uma intensificação muito forte das relações com a Rússia. E você não tem medo de cair sob algum tipo de sanções secundárias? Bem, eu acho que ter medo não é uma posição muito útil. É preciso trabalhar para administrar as ameaças que surgem e tentar não apenas perceber as oportunidades que se abrem, mas também trabalhar para que novas oportunidades se abram. Graças às decisões que foram tomadas pelo presidente da Rússia, pelo governo da Rússia, conseguimos administrar essas ameaças juntos. Se olharmos para o drama armênio, desde o início da guerra, o drama armênio se valorizou muito. É uma das moedas mais valorizadas do mundo. Ganhou cerca de 20%. Isso é enorme. À primeira vista, isso é bom para o nosso governo. Há uma declaração do primeiro-ministro Nikol Pashinyan de que, nas circunstâncias atuais, a Armênia poderia realmente abrir portas para que empresas russas operem. Em 2021, antes da guerra russo-ucraniana, a exportação da Armênia para a Rússia era de cerca de 880 milhões de dólares. Agora está em torno de 3 bilhões. Ou seja, cresceu cerca de 5 vezes. E se olharmos para a União Europeia desde 2018, as exportações armênias para a União Europeia caíram 5%. Isso mostra que exportamos principalmente para a Rússia. Ao ver esse tipo de dado, essa evolução da demanda nesses países, essa evolução do comércio deles com a União Europeia, podemos afirmar com certeza que essa não é uma história sobre o desenvolvimento de suas economias e indústrias. É uma história sobre reexportação de bens por meio de seus territórios para a Rússia. O comércio armênio com a Rússia aumentou cerca de 300% a 400% desde 2022. Isso não tem nada a ver com uma boa economia armênia. Tem a ver com ajudar a Rússia a contornar sanções. Um aumento de 400% em apenas 2 ou 3 anos é bastante incrível e não pode ser explicado por simples razões econômicas e comerciais. Se você estiver trabalhando com compliance em uma instituição financeira como eu trabalhava, e de repente seu cliente na Armênia ou em outro país estiver importando muito mais de um determinado item do que antes, isso deve levantar sinais de alerta significativos. Podemos ver muitos mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos sendo produzidos na Rússia. Vemos o número crescente de drones Shahed atacando as cidades da Ucrânia noite sim, noite não. Aqui vemos. Este é de fabricação iraniana e este é de fabricação russa. Mas o interior, acreditamos, vem do Irã e já é montado na Rússia. Vemos que nos Shahed iranianos foram usados muitos chips americanos. O principal computador de bordo, o chip principal, é um DSP americano. Os drones iranianos têm os mesmos componentes que os drones russos. Portanto, eles também utilizam componentes de países da União Europeia, dos Estados Unidos e do Japão. Segundo autoridades ucranianas,
a Armênia tem sido um dos países de trânsito que possibilitaram a transferência de drones fabricados no Irã para a Rússia. O Irã foi muito bem sucedido. Quero dizer, os drones Shahed, usados pela Rússia, vindos do Irã contra a Ucrânia, não sei qual porcentagem, mas uma porcentagem muito alta da tecnologia dentro desses drones é ocidental. Portanto, eles foram contrabandeados por meio de vários países como a Armênia para o Irã. Alguns dos drones iranianos usados pela Rússia no campo de batalha contra a Ucrânia foram identificados como de origem armênia. Eles não são fabricados na Armênia. Foram importados da União Europeia e da China. E há itens, componentes de dupla utilização. Depois foram reetiquetados na Armênia com o objetivo de serem usados nesses drones. Portanto, vemos um quadro incrivelmente complexo aqui. Muitos países não podem exportar diretamente para a Rússia por causa das sanções. Então, imagine caminhões com muitos eletrônicos, muitos telefones chegando à Armênia, alguns caminhões da Rússia, outros de outros países. E as mercadorias de outros países, ali mesmo no local, são transferidas de um caminhão para outro e seguem para a Rússia. E a documentação indica que esses produtos foram produzidos na Armênia. Mas esse não é o caso. Isso é, na verdade, reexportação. Então, a documentação afirma que esses produtos foram produzidos na Armênia, assim para contornar as sanções. Trata-se de permitir que o Irã envie esses equipamentos militares para a Rússia para serem usados contra a Ucrânia. Esses vínculos entre a Armênia e o Irã, essa evasão de sanções e conexões de segurança e outras conexões, foram amplamente ignorados. Esta é uma realidade muito triste, porque todo esse dinheiro está financiando o esforço de guerra da Rússia. E no fim, são civis ucranianos que estão sendo mortos, feridos, e sua infraestrutura está sendo destruída porque alguém está lucrando com a guerra ao redor do mundo. São as nossas pessoas que estão morrendo todos os dias, porque esses mísseis e drones ainda conseguem voar. Meu nome é Alina. Moro aqui porque meu apartamento foi destruído. Viemos para cá porque a guerra começou. Nossa casa foi atacada. Aqui ainda é um dormitório. 21 quartos, 46 pessoas. Não conseguimos dormir porque os mísseis estão voando sobre nós. Os drones estão voando sobre nós. Os Shahed estão voando sobre nós. Sirene o tempo todo. Alerta o tempo todo. Esse Shahed vem pra cá. Explosões. A defesa aérea dispara a noite inteira. Você fica angustiado e não sabe pra onde ir. Alguns países apoiam a Rússia. Só quero dizer a eles, parem. Parem de apoiar os russos fornecendo-lhes armas e parem de matar todos. O ouro é uma das principais exportações da Rússia. No entanto, tornou-se alvo de sanções ocidentais. Nos 5 anos que antecederam as sanções, as exportações de ouro da Rússia seguiram um padrão claro, com volumes consistentes entregues a mercados ao redor do mundo. No entanto, as sanções interromperam completamente esse padrão, forçando uma grande mudança nas rotas de exportação de ouro da Rússia. Especialmente após a invasão em larga escala da Ucrânia, quando uma coalizão inteira de países se uniu contra a Rússia. A Rússia enfrenta muitas sanções, cerca de 25 mil, principalmente no setor financeiro. E é muito difícil para a Rússia pagar a outros países por bens e serviços. Então, nesse caso, o ouro se torna um meio de pagamento.
A Armênia faz parte da União Econômica Eurasiática e, como tal, não tem tarifas. Empresas russas tinham a opção de exportar o ouro para a Belarus, para o Cazaquistão, para o Quirguistão, mas escolheram a Armênia. Então, naquele momento, cerca de 90% do ouro russo estava indo para a Armênia. Diversas empresas armênias e russas também colaboraram de forma muito intensa para contornar os mecanismos de sanções. No ano passado, escrevemos um artigo com minha colega Armênia Seda, do veículo Hetik, sobre como o ouro russo está contornando as sanções internacionais por meio da Armênia. Analisamos quais eram as empresas na Armênia que estavam comprando esse ouro. Algumas eram apenas empresas de fachada, embora estivessem comprando ouro no valor de centenas de milhões de dólares. Outras estavam ligadas a oligarcas ou políticos locais. E quando você segue o rastro, os suspeitos habituais começam a emergir das sombras. Um após o outro, estabeleceram novas empresas em um momento que desafia qualquer coincidência. Todas essas entidades surgiram entre 2022 e 2023, posicionadas para explorar um corredor comercial de ouro que logo serviria como a carteira oculta das redes russas sancionadas. As empresas recém-criadas rapidamente começaram a importar enormes quantidades de ouro russo. Em apenas 2 anos, empresas recém-formadas pertencentes a 10 famílias armênias importaram mais de 4 bilhões de dólares em ouro russo. As novas importações de ouro logo apareceram nos dados oficiais da alfândega da Armênia. Uma análise dos dados alfandegários armênios disponíveis publicamente revela que o ouro russo estava entrando fisicamente na Armênia, passando por seus portões alfandegários à vista de todos, deixando um rastro de evidências impossível de negar. Segundo o Serviço de Alfândega da Armênia, o país aumentou drasticamente suas importações de ouro em 2023 e no primeiro semestre de 2024, esse valor chegou a 4,4 bilhões de dólares, cerca de 66 toneladas. Esse volume de ouro está muito além de qualquer coisa que a Armênia pudesse absorver. A lógica indica que a Armênia nunca foi o destino final, mas apenas um ponto de passagem em uma rota muito maior. O ouro vinha da Rússia para a Armênia, e depois disso, a documentação era alterada como se tivesse sido produzido na Armênia, e então era exportado para os Emirados Árabes Unidos. A Armênia é um país sem saída para o mar, totalmente cercado por outras nações, sem acesso ao oceano, o que deixa apenas uma forma prática para o ouro russo sair do país, por via aérea. No centro de toda essa operação está um único ponto de estrangulamento, o Aeroporto Internacional de Zvartnots. O aeroporto é operado pela CJSC, uma empresa pertencente ao grupo Corporation America Airports, sediado na Argentina. No topo desse império está Eduardo Eurnekian, um bilionário argentino-armênio cujo alcance se estende por continentes. Mas a CJSC carrega um histórico manchado. Em 2017, a empresa foi implicada em um esquema envolvendo vistos Schengen falsificados e a facilitação de imigração ilegal, expondo vulnerabilidades muito mais profundas do que o público jamais percebeu. Uma análise dos registros oficiais tornados públicos no site da CJSC revela um detalhe impressionante entre 2022 e 2024. O volume de carga do Aeroporto Internacional de Zvartnots dobrou, passando de 24 mil toneladas para 46 mil toneladas. Os transportadores por trás desse fluxo de carga permanecem pouco claros, mas o padrão aponta repetidamente para uma companhia aérea, Flyone Armênia. Assim como as empresas armênias implicadas no comércio ilícito de ouro,
A Flyone Armênia também iniciou suas operações em 2022. Investigações independentes sugerem que a companhia aérea está estreitamente ligada à rede Sukyasan. E o próprio Sukyasan figura entre os proprietários da Yerevan Jewelry Factory, empresa que teria importado centenas de milhões de dólares em ouro russo. Uma análise mais detalhada das rotas da Flyone Armênia para os Emirados Árabes Unidos revela vários padrões incomuns. Em 11 de maio de 2023, uma de suas aeronaves decolou de Yerevan com destino a Dubai, com apenas 37 passageiros a bordo. Outras alegações sugerem que a Flyone Armênia modificou códigos de voo em operações específicas. O que a Flyone Armênia estava tentando esconder? Sabemos que a quantidade de pedras preciosas e gemas que a Armênia acabou reexportando para outros países está muito acima de sua produção interna. A Armênia não poderia, em nenhuma circunstância razoável, ter produzido essa quantidade de gemas e exportado para qualquer outro país. Entre 2022 e 2024, os números oficiais da alfândega armênia mostram uma transformação dramática. De praticamente não exportar ouro algum para os Emirados Árabes Unidos antes de 2022, a Armênia passou repentinamente a enviar 5 bilhões de dólares em apenas 2 anos. É assim que a operação se consolida. O ouro russo sancionado chega ao mercado internacional por meio da Armênia. Nessa cadeia, a Armênia se torna um parceiro indispensável no financiamento da guerra da Rússia. A primeira onda de reexportação foi uma bênção para todos os negócios na Armênia, porque todos, setor empresarial, setor bancário, especialistas e outros, ganharam com isso. A segunda onda, não vimos muita documentação sobre isso. Foi escondida e poucas pessoas ganharam com isso, não toda a economia. Mas também foi registrada como crescimento, o que levanta questionamentos. A única conclusão que se pode tirar de todos esses negócios é que eles foram destinados às elites russas. E há empresas apoiadas por oligarcas e políticos armênios que fazem parte de todo esse esquema. O que também levanta questionamentos legítimos sobre se o governo armênio está ciente ou de alguma forma protege todo esse negócio. As questões políticas aqui são que isso é um pagamento. Pode ser descrito como um método de pagamento que passou pela Armênia. Por que pela Armênia? Para quê? Esse método de pagamento passou pela Armênia para outros países. E isso também levanta questões políticas. Portanto, o comércio é de mão dupla. Bens ocidentais proibidos, sancionados, indo para a Rússia por meio, por exemplo, da Armênia, da Geórgia. E bens russos saindo, como diamantes, ouro e outras matérias-primas valiosas, saindo da Rússia por meio da Armênia para o Ocidente. Com base em nossa frutífera cooperação política, é hora de fomentar nossa colaboração econômica, promover o comércio e analisar a expansão de nossa parceria em mobilidade. Pashinyan, infelizmente, no caso da Armênia, está tentando jogar dos dois lados. Está tentando, falar sobre aderir à Europa. Talvez o Sr. Pashinyan não entenda que nenhum país pode estar em duas uniões aduaneiras. A Armênia já está na União Econômica Eurasiática. Para sair de lá e ir para a União Europeia, ele primeiro teria que deixar a União Econômica Eurasiática de Putin. Ou seja, teria que fazer um Brexit. E eu não acho que Putin permita um Brexit. Se falarmos economicamente,
Seria muito mais difícil para a Armênia se distanciar da Rússia agora do que era em 2018, porque temos laços econômicos e outros vínculos mais fortes com a União Econômica Eurasiática. Vemos que, por um lado, a Armênia tentou votar nas Nações Unidas, por exemplo, contra a agressão da Rússia, que a Armênia tem muitas declarações de apoio à Ucrânia nesta guerra. Mas, por outro lado, vemos que a Armênia é um dos grandes hubs de transição para a Rússia, para o fornecimento de diferentes bens, também para o complexo militar industrial da Rússia. É ambiguidade. Porque um dia dizem uma coisa, no outro dia dizem outra. E ficam como que apresentando ou promovendo o caminho para a União Europeia. Mas o mercado é outra história. Essa é uma ambiguidade política. A Armênia tem uma boa relação com a Rússia e com o Irã, a mesma equipe. E a Armênia está tentando influenciar e ajudar esses dois estados, a Rússia e o Irã, porque querem que um dia talvez as coisas mudem. Eles precisam da ajuda da Rússia, porque têm uma boa relação entre si. Esta é uma ameaça complexa e esses regimes estão ajudando uns aos outros. Podemos ver isso claramente. Estão compartilhando tecnologia. A Rússia está sustentando o regime iraniano com tecnologia. A Armênia também precisa olhar para o futuro, sabe? E acho que, se eu estiver olhando para o futuro, se eu fosse o líder da Armênia, teria que manter boas relações em toda a região, claro, com o lado ocidental. Então é legítimo que a Armênia esteja com o Ocidente, mas não com o Irã, nem com a Rússia. Não acho que tenhamos desenvolvido um mecanismo e instrumentos que enviem claramente um sinal, especialmente para aqueles países que estão dispostos a se tornar parte da Europa, como, por exemplo, a Armênia. A impressão é que nos reunimos, conversamos, há uma grande preocupação. Dizemos que isso não é bom que esteja acontecendo, mas depois não muda muita coisa. Também acolho as medidas que a Armênia tomou contra a evasão de nossas sanções contra a Rússia. Em particular, para garantir que equipamentos letais e tecnologias não acabem nas mãos dos militares russos. Isso mostra que a União Europeia e a Armênia estão cada vez mais alinhadas em valores e interesses. Por que alguns países são ignorados em suas atividades ilegais? Acho que é uma mistura de fatores. No caso da Armênia, eles têm duas diásporas muito poderosas, uma na França e outra nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foram, em muitos aspectos, especialmente sob o presidente Biden e o presidente Obama, inclinados em favor da Armênia no conflito no sul do Cáucaso. A França é abertamente inclinada a favor da Armênia, portanto, não vão impor sanções à Armênia, porque isso tem repercussões internas, sabe? Em termos de votação, porque acho que a maioria dos armênios nos Estados Unidos, por exemplo, apoia os democratas. Há uma relutância por parte das instituições ocidentais em impor quaisquer sanções à Armênia. Ninguém em Bruxelas, por exemplo, diz ao primeiro-ministro Pashinyan: você não pode ingressar na União Europeia se continuar com essa corrupção. Se impõem sanções e não conseguem aplicá-las, isso envia uma mensagem de fraqueza. E é muito, desculpe dizer de forma tão direta, mas achamos que é claro que precisam ser críveis quando ameaçam com sanções, e quando as impõem, precisam ser sérios quanto à sua aplicação. Países como a Armênia enfrentam um enorme desafio. Historicamente, têm relações comerciais muito próximas com a Rússia. Então a questão é, vão investir recursos para aumentar o controle e a fiscalização do comércio que sai de seus países? Desde a invasão da Ucrânia, o comércio da Armênia com a Rússia aumentou mais de 400%, segundo dados oficiais e investigações do Insider e do HETK, um think tank local.
Na sua visão, isso indica que a Armênia está desempenhando um papel central na rede mais ampla que permite à Rússia contornar as sanções ocidentais? Assim, países como a Armênia se encontram presos no meio. Acho que, de modo geral, esses países vêm ouvindo diplomatas ocidentais há mais de 3 anos. Acho que entendem o que precisam tentar fazer. Ao mesmo tempo, estão presos nessa espécie de disputa entre as sanções ocidentais e o Departamento Central de Inteligência da Rússia. Até agora, os governos ocidentais não tomaram absolutamente nenhuma medida para conter a dependência da Armênia em relação à economia russa, nem o papel da Armênia em ajudar a economia russa a contornar as sanções impostas. É surpreendente também, no caso da Armênia, porque ela aumentou a importação de metais e pedras preciosas em impressionantes 200%, veículos novos em 100%. Da Rússia? Sim. Ferro e aço em 76%, máquinas e dispositivos mecânicos em 52% e equipamentos técnicos e médicos em 42%. Os ucranianos nos disseram que, por exemplo, essas ferramentas não ficam apenas na Armênia, mas acabam encontrando caminho para a Rússia. Não estou dizendo que lugares como a Armênia e a Geórgia não estejam sendo usados para contornar sanções. Mas, sabe, acho que a Armênia é um problema muito, muito, muito pequeno. Se é que é um problema. A reação ao papel da Armênia em ajudar a Rússia tem sido contida. A visão é que o papel da Armênia é importante, mas não tão importante assim. Há outros grandes atores envolvidos. Basicamente, estamos analisando os dados e tentando entender como a Rússia está sustentando seu esforço de guerra. Por exemplo, quando se observam os padrões comerciais, a Armênia de repente está importando mais carros de luxo e tecnologia da União Europeia do que seu mercado interno poderia razoavelmente absorver. Então, quão forte é esse sinal de alerta para você? Bem, depende para onde esse comércio vai depois, eu acho. Esse é seu ponto, certo? Então, há um jornalista da Sky News que... Vocês estão gravando de novo? Sim. Ok, então... Algumas organizações estão tentando minimizar o papel da Armênia, geralmente comparando os volumes de comércio Armênia-Rússia com os do Irã, Coreia do Norte ou China. Mas essa comparação é enganosa e não nos dá o quadro completo. Qualquer ajuda à Rússia deve ser documentada, e quaisquer empresas ou governos que façam parte dessas redes de evasão de sanções devem ser responsabilizados. A cooperação econômica, no ano passado, o crescimento do comércio bilateral atingiu um nível muito significativo. Em grande parte, isso está relacionado ao aumento das importações e, da parte de vocês, ao crescimento substancial das exportações armênias para o nosso lado. E o volume de comércio ultrapassou 7 bilhões de dólares. Nunca antes tivemos tal volume em nossas relações comerciais e econômicas. Qualquer um que esteja ajudando externamente a máquina de guerra da Rússia está implicitamente apoiando esta guerra ilegal em larga escala contra a Ucrânia, que está matando civis ucranianos. O papel da Armênia é mais de envolvimento ativo e de obtenção de benefícios. Portanto, a cumplicidade, no sentido moral, sem dúvida existe, mas as reações a isso têm sido muito contidas. Acho que, ao viabilizar a máquina militar da Rússia, certamente deveriam ser aplicadas sanções tão duras quanto as impostas à própria Rússia. A Armênia deveria ser informada de que não pode ingressar na União Europeia se continuar a ajudar a Rússia. Somos especialistas em política econômica estratégica, em interrupção econômica das cadeias de suprimentos militares. E precisamos, sob essa perspectiva específica, considerar o papel de países terceiros que estão ajudando a Rússia a lidar com essas interrupções, a manter sua indústria militar. Em nossa organização, consideramos isso um envolvimento direto na invasão em larga escala contra a Ucrânia. Podemos afirmar claramente que a Armênia lucrou com a invasão russa da Ucrânia? Não gosto da forma como essa pergunta é formulada, porque levanta questões éticas. Mas, de forma direta e em uma palavra, sim. Indiretamente, mas sim. Mas... Isso torna a Armênia cúmplice dos crimes cometidos contra ucranianos pela Rússia? Não. Negócios são negócios. Não, assim como outros países. Porque se eu disser que sim, então outros países da União Europeia também estariam nesse mesmo pacote.
Minha mensagem para aqueles países que permitem que a Rússia evite sanções é que, se tem aspirações europeias, isso é incompatível. Você não pode prejudicar a Europa e estar com a Europa. Para mitigar os riscos, não apenas econômicos, mas também políticos, o governo armênio deveria ser mais honesto consigo mesmo, com seu povo e com seus parceiros. Não apenas com os parceiros europeus, mas também com a Rússia. A Europa e a Armênia deveriam se tornar amigas, e então a Armênia não precisaria ser amiga de Putin. Ele está tentando ser cínico demais, hipócrita demais. O que deveria estar fazendo é encerrar o apoio da Armênia à Rússia ao permitir essa reexportação de bens ocidentais sancionados. Ele deveria dizer que estamos deixando a União Econômica Eurasiática e tentando ingressar na União Europeia. Então, eu o trataria como um político sério, não cínico. Mas, no momento, ele está tentando sentar em duas cadeiras, e eventualmente as duas cadeiras vão cair. E minha mensagem é que eles precisam decidir, finalmente, se estão apoiando a guerra agressiva contra a Ucrânia, travada pela Rússia, ou se estão desenvolvendo suas economias, desenvolvendo suas indústrias, mantendo suas conexões com o mundo ocidental. A guerra na Ucrânia é um teste para o mundo inteiro, para provar que a barbárie não terá permissão para derrotar a justiça. É um teste para todos esses países. E dentro desse contexto, há uma grande responsabilidade a ser assumida. Não apenas pelos países ocidentais, mas também por países relativamente menores que estão ajudando a Rússia neste momento histórico. Basicamente, os ucranianos estão sofrendo por causa disso. A guerra continua. É uma guerra sem fim. A Rússia está aumentando seus ataques. E só pode fazer isso com apoio externo. Não apoiem a máquina de guerra russa. Dizemos aos nossos parceiros: atualmente a Rússia está expandindo sua indústria de defesa mais rapidamente do que a União Soviética expandiu sua indústria de defesa em qualquer momento durante a Guerra Fria. E isso deveria ser um sinal de alerta para todas as capitais do Ocidente, entenderem que não estão sancionando a Rússia simplesmente para apoiar a Ucrânia. Estão sancionando a Rússia para desacelerar essa máquina de terror e morte, e impedir que ela ameace seus próprios países, seus cidadãos, suas comunidades, suas famílias. Sim, eu quero que todos os países ouçam. Mas é melhor quando as pessoas vêm aqui e veem com seus próprios olhos, elas passam a ter mais compaixão por nós. Aqueles que vêm aqui que